Mais entrevistas para você, telespectador. O Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com a psicóloga Ana Colete. E ela fala sobre o comportamento de crianças e adolescentes na quarentena. Boa tarde, Ana. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. Ana, como lidar com crianças e adolescentes muito ativos, né? Quais atividades os pais devem incentivar essas crianças a praticarem durante essa quarentena? Sim, essa é uma grande questão que todos agora estamos enfrentando aí durante esse período tão contraditório e tão complicado, né? Então, o que acontece? As crianças e os adolescentes, elas estão aí, mais do que ninguém, enfrentando esse período de uma maneira muito difícil e a gente precisa estar atento a todos os comportamentos. Como você mesmo disse, elas têm aí um excesso, né, de energia que precisa ser verificado e elas estão sendo expostas aí a conteúdos, né, a próprios conteúdos escolares de uma maneira muito diferente. E a gente sabe que as crianças e os adolescentes, elas possuem uma imaturidade emocional. O que significa isso? Elas ainda não têm condições de fazer o manejo das condições adversas e de fazer isso de uma maneira adaptativa e rápida. Então, os pais têm que estar atentos a qualquer comportamento delas que indiquem qualquer sinal que esteja sendo muito difícil para elas realizarem isso, né? Nós, adultos, se para a gente já está sendo difícil esse período, imagina aí para as crianças. Então, a gente indica que nesse momento de tantas incertezas e inseguranças, a gente possa criar para as crianças e os adolescentes um ambiente dentro de casa que estimule a presença do bom e do belo, para que ela se sinta segura e que todos os indícios de ansiedade, de medo, possam ser aplacados pelos pais nesse momento. É importante a gente estar atento a todos os comportamentos da família em si, como é que os pais estão reagindo, se eles estão promovendo esse ambiente além dessa ansiedade natural que já está acontecendo, né? Então, verificar a criança, ela passa o tempo todo olhando os nossos comportamentos, as nossas posturas, como é que a gente está reagindo diante dessas incertezas. Então, a gente tem que verificar como nós, os adultos, os tutores, os responsáveis, estamos agindo com a nossa saúde mental e estamos influenciando essa criança, né? Para que a gente possa criar cada vez mais um ambiente mais tranquilo e mais seguro para ela dentro de casa. Então, existem algumas atividades que a gente recomenda que transforme esse mundo aí da criança que está tão exposta à insegurança, às dificuldades, num mundo mais belo, mais bonito, mais seguro, que seriam as atividades aí dentro do possível de cada um, é claro. Se a pessoa não tiver condições, por exemplo, de nesse momento, a gente sabe que estamos limitados, mas que já alguns lugares, tomando todas as precauções e os cuidados, se tiver condições de dar uma caminhada com essa criança, com esse adolescente, usando as máscaras, né? Fazendo todos os rituais que são necessários, levando ela para esse contato com a natureza. Isso vai ajudá-la a verificar que existe outras condições mais satisfatórias e mais prazerosas do que ela possa estar vivenciando nesse momento. Então, atividades que envolvam terra, que envolvam a contação de história. A contação de história ela é excelente porque ela traz uma previsibilidade e uma segurança. A criança ela vai entrando em contato com a mesma história sempre. Então, ela vai adquirindo dentro dela ferramentas para manejar toda essa insegurança, ansiedade que ela possa estar vivenciando. E uma outra coisa fundamental são os pais sempre irem aplacando essa ansiedade dela, dizendo, olha, nós estamos aqui, juntos nós vamos te fortalecer, juntos como uma família, a gente vai lidar com isso de uma forma positiva, sempre tentando acalmar essa criança, né? Transformar esse ambiente num ambiente mais seguro e mais confortável o possível para ela.
Ana, boa tarde, quem fala é Lilian. Você acha que criar listas de afazeres pode ser uma boa aliada aí para passar o tempo das crianças, para elas terem um pouco mais de responsabilidade nesse momento que elas ficam isoladas e trancadas o dia inteiro dentro de casa? Então, Lilian, boa tarde. Olha, essa lista de afazeres a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque a criança, ela precisa de momentos também muito espontâneos, faz parte da natureza dela. Então, sempre que a gente pensa em rotina com crianças, a gente deve pensar isso com cuidado, porque o que acontece? A gente não pode promover uma rotina muito fixa e muito estruturada para ela, principalmente agora, nesse momento, porque ela já está tendo uma vida muito restrita de poder vivenciar essa espontaneidade, essa intuição dela que ela vivenciava junto com os amigos, na escola, com o contato social. Então, a gente deve fazer uma organização. É possível, sim, fazer uma lista de afazeres, desde que ela não seja vivenciada de uma forma muito rígida, muito densa, que a gente possa sempre observar como está o emocional daquela criança e se, porventura, em algum dia, aquela criança não conseguiu fazer aquela lista, que a gente não cobre dela, que ela faça tudo aquilo de uma maneira muito regrada, porque é preciso também que ela entre em contato com os momentos de tédio, mas com esses momentos que eles sejam aproveitados para que ela possa se descobrir. Que os pais possam, diante da situação que a gente está, aproveitá-la de uma maneira como uma oportunidade justamente para desenvolver esse tédio como uma ferramenta de autoconhecimento, porque é preciso, mesmo em crianças muito pequenas, a partir dos 2 anos, que a gente comece a incentivá-las a ter esse momento sozinho. Claro que a gente está falando de pequenos momentos, cada vez quando a criança for menor, esses momentos são 5 minutos, mas que ela comece a se conhecer nesses momentos, a gostar de estar com elas, porque isso vai ser um índice de saúde mental. A gente sabe que às vezes a gente é muito criado para estar somente em contato com os outros e deixa de buscar na gente mesmo, né, o que a gente gosta de fazer, o que nos satisfaz. Então, já que estamos diante desse isolamento aí, isso pode ser uma ferramenta, uma oportunidade muito importante para a gente justamente incentivar, enquanto família, os nossos filhos a entrarem em contato com esse ser que habita dentro de cada um de nós, porque assim eles vão estar mais fortes, vão desenvolver a resiliência, a empatia, porque quem se conhece e quem conhece as suas dificuldades e as suas características pode olhar para esse outro com um olhar mais de compaixão, de amor e de solidariedade, que é o que tanto a gente precisa nesse momento. Doutora Ana Colete, psicóloga, palestrante e arteterapeuta, eu quero agradecer bastante a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui junto com vocês. Um grande abraço. Outro. Boa tarde. Boa tarde, o Jornal da Rede Alesp conversou agora com a psicóloga Ana Colete, que falou sobre o comportamento das crianças e adolescentes nessa quarentena.